Irmão Oséias, irmão Josimar, todos que chegaram, Deus abençoe vocês, amém. Abra as vossas Bíblias no livro 2 aos Coríntios, capítulo 12, verso 7, amém. 2 aos Coríntios, glória a Deus, capítulo 12, verso 7 até ao 10, amém. Quero trazer aqui uma palavra, amém, para a nossa meditação, amém, nossa abertura do nosso culto, glória a Deus. 2 aos Coríntios, capítulo 12, verso 7 até ao 10, amém. Todos que encontrarem, amém, diz assim: estou com calor. Com calor. Eita, glória a Deus, grande é o Senhor Deus. Todos encontraram? Amém? A palavra do Senhor nos diz assim: e para que não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esfoguetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que desviasse de mim, e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei das minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas angústias ou nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Amém? Podem sentar, glorificando o Senhor Deus. Amém? O apóstolo Paulo, irmãos, ele nos diz este versículo que é muito conhecido por todos nós, que o apóstolo Paulo orou para que Deus lhe tirasse um espinho na carne, mas a palavra do Senhor ela é bem clara, e ele ainda fala que cerca de 3 vezes já orei ao Senhor para que fosse retirado esse espinho. Mas a palavra do Senhor, e quando eu começo a meditar sobre o apóstolo Paulo, eu quero em primeiro lugar nos informar daquilo, de um pouquinho depois da sua transformação, da sua conversão, daquilo que ele passou por amor do Evangelho. O apóstolo Paulo foi perseguido em Damasco, foi rejeitado em Jerusalém e preso, esquecido em Tarso, apedrejado em Mistra, açoitado com varas em Filipos, escorraçado em Tessalônica, enxutado na Pérsia, picado por uma cobra em Malta, passou um naufrágio na viagem para Roma. Isto foi um pouquinho do apóstolo Paulo, daquilo que ele passou por amor ao Evangelho. E a palavra do Senhor, ele nos diz aqui que por 3 vezes orei ao Senhor para que fosse retirado esse espinho. A palavra de Deus não nos informa esse espinho podia ser uma doença, podia ser uma enfermidade. Mas aquilo que eu quero dizer para nós nesta noite, e para que nós possamos nos aperfeiçoar, porque Deus disse para ele: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Muitas das vezes nós pensamos que estamos fracos, e quando nós pensamos que estamos fracos, nós vamos buscar a presença do Senhor. Quando nós pensamos que já não temos mais forças, aí o Senhor Deus já está a aperfeiçoar na nossa vida. Porque todos nós temos um momento da nossa vida em que nós estamos no topo, em que nós queremos ir para a presença de Deus, em que nós sentimos a presença de Deus, em que nós sentimos o Espírito de Deus em todo lugar. Mas também há momentos da nossa vida que a nossa chama, ela parece que começa a diminuir com as
da vida. E eu considero o apóstolo Paulo como eu, como qualquer um de vocês, porque tudo isto que ele passou por amor a Cristo, por amor ao Evangelho, e mesmo ele orando para que Deus tirasse a espinho da carne, ele não desistiu do seu chamado. Por mais que ele tivesse sofrido tudo o que eu já li para vocês entenderem, aquilo que ele sofreu, o Senhor Deus diz para ele: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. O apóstolo Paulo estava a sofrer, mas ele não abandonou o Evangelho. E o Senhor Deus ainda diz para ele que ele estava o quê? A aperfeiçoar. E é isso que Deus faz conosco. Deus, Ele é tão bondoso que Ele, quando nós pensamos que estamos fracos, mas nós buscamos a presença de Deus. O apóstolo Paulo, depois da sua conversão, Atos dos Apóstolos, capítulo 9, verso 1, em diante que houve a sua conversão, o apóstolo Paulo foi completamente transformado. Olhem só o que ele escreve em Filipos, na carta aos Filipenses, capítulo 1, verso 12. As coisas que passei foi para o quê? Para o meu bem, para a proclamação do Evangelho. Então o apóstolo Paulo sofreu, e nós vamos sofrer nesta terra. Quando eu começo a meditar, quando eu meditava nesta palavra, quando eu meditava hoje, eu dizia: meu Deus, por que é que nós temos que sofrer tanto? Quando nós aceitamos o nosso chamado, quando nós abandonamos as coisas do mundo, porque quando nós estamos no mundo, parece que tudo dá certo. Tudo dá certo. Tudo que nós fazemos dá certo. Todos os negócios que nós fazemos dá certo. Mas quando nós vamos para a presença de Deus, e quando nós renunciamos às coisas do mundo, parece que começa tudo a dar errado. Nós ajoelhamos, nós oramos, e parece que tudo dá errado. Aquele negócio não deu certo. Tudo que nós tentamos, parece que há algo que nos aprende. Mas quando eu começo a analisar aquilo que o apóstolo Paulo ele sofreu por amor a Cristo, aleluia, nós não sofremos nem um terço. Nós não sofremos nem um terço. Mas olhem só, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade depois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que a mim habite o poder de quem? De Cristo. Quando nós estamos fracos, quando nós realmente aceitamos o Senhor, e quando nós decidimos fazer a vontade de Cristo, parece que tudo dá errado. Parece que as atribulações vêm. Até a nossa sombra, ela causa inveja. Até a nossa sombra causa dúvidas para muitos. Até a nossa sombra ela é perseguida. Porque nós sabemos, e uma das coisas que eu digo sempre, é que o inimigo ele não quer os lá de fora, porque já são dele. Ele quer é os de dentro. Ele quer os que estão dentro da igreja. Por quê? Porque para não adorar a Deus. Porque é que ele quer calar muitos. Para quê? Para não haver adoração a Deus. Porque é que muitas das vezes quando nós vamos orar para alguém endemoniado, que nós dizemos assim: Deus, sem Deus ou sem Cristo tem poder. O Senhor Jesus tem poder. E o diabo sufoca as pessoas que elas não conseguem falar. Por quê? Porque o inimigo ele não quer que a gente diga essa palavra. Que o Senhor Jesus tem poder. Já tive várias vezes isso me aconteceu. E eu já ouvi muitos testemunhos também disso. Aleluia. O diabo não quer e sufoca a pessoa. Por quê? Porque o diabo não quer ouvir que o Senhor Jesus tem poder. E o diabo, ele é astuto, ele tem artimanhas para tirar o seu povo dentro da igreja.
porque nós não íamos aguentar aquilo que Ele aguentou por amor de Cristo. Então, olha a palavra de Deus: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, aí eu sou forte. O apóstolo Paulo diz assim: não importa a minha fraqueza, não importa aquilo que vão dizer de mim, não importa as necessidades, não importa as perseguições, não importa as angústias, porque eu sei que o amor de Cristo está em mim. Glória a Deus. Forte. O apóstolo Paulo, depois de tudo o que ele passou, segundo aos Coríntios 11:24, fala o sofrimento de Paulo por amor ao Evangelho. E hoje ninguém quer sofrer por amor ao Evangelho. Hoje muitos pensam que vir para Cristo, que vão ficar milionários, que não vão passar dificuldades nenhumas, porque há aí pessoas até a pregar que Cristo, que Jesus tinha uma casa em frente ao mar, em que Jesus era muito rico, então que nós também tínhamos de ser muito ricos. É o que pregam aí, que eu já vi vídeos a falarem sobre isso. Mas espera aí, o apóstolo Paulo, ele escreve na carta aos Filipenses: sei o que é estar abatido, sei o que é também ter em abundância. Em toda maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto em ter abundância como a padecer necessidade. Mas ele também ainda diz no 13: mas tudo posso. Aleluia. Tudo posso Naquele que me fortalece. que me fortalece. Então o apóstolo Paulo está aqui a dizer, ele está aqui a dizer que passou fome, passou frio, passou necessidade, mas isso tudo contribuiu para quê? Para o poder de Deus se aperfeiçoar na vida dele. Aleluia. E Deus não tirou o espinho da carne dele, mas Deus disse para ele: o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. E o apóstolo Paulo, ele sofreu muito. Ele foi preso, como eu já falei aqui, foi picado por uma cobra, ele foi açoitado por varas, ele foi apedrejado, ele teve que se fazer de morto. Mas o apóstolo Paulo, ele sabia a quem ele podia confiar. Então, irmãos, não pense que Evangelho é coisa fácil, não é. Evangelho vamos sofrer muito. Evangelho nós vamos ser muitas vezes apedrejados. Seguir a Cristo honestamente e corretamente, fazermos aquilo que agrada ao Pai, nós vamos ser muito injuriados. O apóstolo Paulo foi. O que é que a palavra de Deus aqui fala? Nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Ele falou aqui por amor de Cristo. Então ele tudo passou por amor a quem? A Cristo. E nós vamos sofrer o mesmo por amor de Cristo. Quantas vezes nós somos julgados pela sociedade porque nós somos diferentes? Quantas vezes eu falo para os jovens, eu fui afastado de muitas amizades quando eu andava na escola, Iago. Quantas vocês não têm nem noção. Há 30 anos não havia um evangélico nesta zona aqui, nas zonas das aldeias, na roça. Eu praticamente era o único. E eu sofri muito, chorei muito. Porque muitas das vezes eu era obrigado até puxar para levar. Eu era obrigado a ir à missa.
E hoje, isso graças a Deus já não acontece. Graças a Deus. Aleluia. Hoje os nossos jovens já não são obrigados a ir à missa como eu no meu tempo eu era obrigado. Eu estudei num colégio onde o diretor era católico, padre, mas eu nunca escondi dele que eu era evangélico. Nunca. Aleluia. E ele sempre me respeitou. E eu sempre o respeitei. A nossa viagem finalista, nós fomos em 2003 a Bordeaux, Paris, e ele foi conosco. E ele nunca me respeitou, nem eu a ele. Mas eu nunca escondi a minha verdadeira identidade. Aleluia. Muitas das vezes ele vinha-se e agarrava-se a mim, porque eu cozinhei muitas vezes para ele no colégio, e ele nunca me destratou, nem eu a ele. Mas nós vamos sofrer, e temos sofrido por amor a Cristo. Assim como o apóstolo Paulo, ele sofreu, nós também vamos sofrer. Porque vir a Cristo quer renúncia, quer esforço, quer dedicação. Servir a Deus não é só ter chamado. Servir a Deus é renunciar tudo e seguir a Cristo, assim como o apóstolo Paulo fez. Foi preciso o apóstolo Paulo estar cego 3 dias para começar a entender aquilo que Deus tinha para ele. Porque o Senhor Deus disse para Ananias: vai à rua direita orar. E Ananias disse para ele: mas aquele cega os crentes. O apóstolo Paulo tinha agarrado as vestes para açoitar. Quem é que ele açoitou? Estevão. E ele estava ao lado. Mas o Senhor Deus disse para ele: este para mim é um vaso escolhido. Aleluia. Então nós que somos vasos escolhidos, nós vamos sofrer por amor a Cristo. Nós vamos ser perseguidos. Eu brinco muitas das vezes, eu digo que a raça, os crentes são perseguidos até o tutano. Porque nós em todo o tempo nós somos colocados à prova. Todo o tempo. Todo o tempo Satanás já tenta-nos de alguma maneira para nos tirar a nossa alegria, para tirar a nossa paz, para nos desviar do foco que é Cristo. Todo o tempo. Então, irmãos, não pense que vir a Cristo que vai ser tudo abundância. Não vai. E o apóstolo Paulo ele foi bem claro nas cartas que ele escreveu. Mas que nós possamos saber aquilo que nós queremos. Porque se nós não sabemos aquilo que queremos, o apóstolo Paulo, ele ensina-nos muito. E o tempo já passa muito rápido.